Olá, vamos dando continuidade ao mini curso de introdução ao CAD 3D no SolidWorks. Seja bem-vindo novamente. Nessa aula eu vou te passar mais alguns conceitos sobre o modelamento 3D. Vamos também criar mais um componente para o nosso projeto, que é a morsa de mesa, e também vamos iniciar o nosso arquivo de montagem. Vamos lá? Lembrando a você que esse mini curso é uma sequência de videoaulas. Todas as terças-feiras, às 19 horas, eu libero uma nova aula aqui no canal. Na descrição desse vídeo tem uma playlist onde eu vou colocando todas essas aulas na sequência. Dependendo do momento em que você acessa esse curso, pode ser que essa playlist já esteja completa com todas as aulas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Criando o nosso novo componente, eu vou lá em Novo Arquivo. Mais uma vez eu vou escolher a opção Peça, isso eu já te mostrei na aula passada. E eu gosto de já começar salvando esse arquivo. Então já vou lá no ícone para salvar. Dentro da mesma pasta, sempre, isso é importante, eu já tenho lá o eixo. E agora eu vou criar a base da nossa morsa de mesa, tá? Salvando ali, tudo certo. Vamos fazer um novo esboço, então eu vou lá na aba Esboço, nessa opção aqui. Vou escolher mais uma vez o plano frontal, lembrando que eu sou obrigado a escolher um desses três planos para iniciar, mais uma vez o plano frontal. Aqui eu já vou desenhar o esboço do que será a base da nossa morsa de mesa, tá? Mas antes disso, eu quero te mostrar mais algumas funções que nós temos aqui nesse menu Esboço, tá? Então para isso eu vou desenhar alguma coisa aleatória, um retângulo. Isso aqui não fará parte da nossa base, daqui a pouco eu vou excluir isso daqui. E eu quero te mostrar alguns atributos desses elementos. É o que o software chama de relações, tá? Então veja, quando eu clico em uma dessas quatro linhas, ele habilita esse ícone verde aqui. Isso aqui é um atributo dessa linha. Esse ícone verde na horizontalidade significa que a linha é horizontal, tá? É o que o software chama de relações. Veja aqui, ó, relações, tá? Então veja, eu posso movimentar essa linha, ela ainda está solta, você já viu isso, ela está azul. Posso mexer no comprimento da linha, certo? Mas ela nunca deixa de ser horizontal, ela não vai deixar de ser horizontal, porque ela tem esse atributo nela. Se eu clicar nesse ícone verde, apertar Delete, eu excluo. Então agora sim eu consigo fazer com que essa linha não seja mais horizontal, tá? Olha lá, certo? Eu consigo voltar com esse atributo de duas formas. Eu clico na linha, ele abre esse menu aqui perto do mouse, eu posso colocar de novo a horizontalidade. Ou, deixa eu excluir mais uma vez aqui, eu posso clicar e vir aqui pelo lado esquerdo. Aqui ele sempre vai mostrar tudo o que é possível de ser feito com essa linha. Essa linha pode ser horizontal, ela pode ser vertical. Se eu clicar em vertical, ele vai tentar colocar ela na vertical, ele não está permitindo por conta dessas outras. Olha lá, eu excluí, aí ele conseguiu colocar na vertical. Vou dar um Ctrl Z aqui, voltei. Tá? Vou tirar esse vertical. E ele consegue também colocar esse atributo de fixo. Tá? Clico ali em fixar, veja, a linha ficou preta. Então nesse momento, ele coloca aquele ícone de uma âncora, porque ela não pode mais ser movida. Ela ainda pode ter o seu comprimento aumentado ou diminuído, isso sim, mas ela não pode mais ser movida, ela está fixa. Então eu vou excluir ali o atributo de fixo. Eu costumo chamar de restrições, tá? O software aqui chama de relações, aqui no SolidWorks. Eu vou excluir isso daqui porque eu quero te mostrar mais algumas outras relações também. Agora eu vou desenhar um polígono bastante irregular e eu vou te mostrar mais algumas relações que a gente pode colocar. Quando eu clico em uma linha, aperto o Ctrl, clico em outra, ele abre outras relações possíveis. Veja, para essas duas eu consigo colocar, por exemplo, uma perpendicularidade. Então eu clico ali, elas estão agora perpendiculares. Veja, é aquele ícone ali, ó, certo? Se eu mexer em uma das linhas, deixa eu ver como que eu posso fazer isso aqui. Eu posso também aplicar a restrição em um ponto e não somente em linhas, tá? Posso pegar esse ponto, por exemplo, e colocar ele como fixo. Olha lá, fixei o ponto, certo? Veja que o ponto está preto. E agora eu consigo sim mexer nas linhas. Veja que a perpendicularidade ele não perde.
né? Conforme eu mexo uma linha, a outra se movimenta também. Se eu tornar essa daqui horizontal, essa daqui automaticamente ficou vertical por conta da restrição de perpendicularidade, tá? Outra coisa que a gente pode colocar aqui é um paralelismo. Veja, eu clico nessa linha, aperto Ctrl, clico nessa outra e digo que elas são paralelas. Posso vir por aqui também, paralelo. Pronto. Restrição de paralelismo, olha lá, certo? Eu posso movimentar essa linha, mas elas sempre estarão paralelas. Posso colocar isso aqui também, ó. Veja, seleciono essa outra, paralelo, olha lá. Tem um retângulo. Então nem sempre a gente precisa aplicar dimensões em tudo. Essas relações, restrições nos ajudam muito a colocar o esboço na posição que a gente quer e a gente não precisa ficar adotando dimensões para tudo, né? A gente diminui muito o número de dimensões quando a gente utiliza as relações ali do software, tá? Outra que eu queria te mostrar, deixa eu excluir isso daqui, é a de igualdade. Então eu vou criar aqui uma linha, vou criar uma linha na horizontal, ou melhor, na vertical. Veja, isso aqui também é interessante eu te mostrar. Quando eu vou desenhar uma linha solta e eu coloco ali perto do que seria verticalidade, ele já atribui a relação automaticamente. É como se houvesse ali um ímã que puxa ela para a posição. Então, quando ele habilita aquele ícone, significa que ela estará na horizontal ou na vertical. Veja, fazendo aqui também, olha lá, na vertical. Pronto. O que eu posso fazer aqui também é o seguinte, deixa eu desenhar uma outra linha aqui. É a relação de igualdade. Então eu clico em um elemento, com o Ctrl apertado, clico no outro e digo que elas são iguais. Quando eu clico ali, veja, elas estão agora do mesmo tamanho. Embora em posições completamente diferentes, se eu aumentar uma linha, deixa eu fixar um ponto para poder fazer isso. Se eu aumentar o comprimento de uma linha, a outra aumenta também. Isso aqui é bastante legal quando a gente tem furações. Por exemplo, eu quero tornar esse círculo do mesmo diâmetro desse. Coloco a restrição de igualdade. Pronto. Quando eu aumento o diâmetro de um, o outro aumenta também. Sempre estarão iguais. Um outro interessante também é a colinearidade. Linhas colineares. Por exemplo, deixa eu excluir aqui esse de igualdade. Essa linha aqui, por exemplo, está com esse ponto fixo. Eu posso desenhar uma outra qualquer e dizer que essa linha, apertando o Ctrl, selecionando essa, são colineares. Olha lá o que ele vai fazer. Pronto. Elas sempre estarão ali no mesmo alinhamento, tá? Isso é bastante legal também, bastante útil. Uma outra que o software traz também é a de tangência. Então veja, eu posso pegar esse círculo aqui, seleciono ele, seleciono a linha e digo que são tangentes. Olha lá. Então, mesmo que eu movimente a linha, aumente o diâmetro do círculo, mude a posição do círculo, ele sempre estará tangente a essa linha, tá? Bastante útil também. Uma outra que eu uso muito é a de concentricidade. Isso é mais para círculos, né? Então, eu vou excluir essa linha aqui para poder te mostrar. Essa aqui também. Vou tirar essa restrição de igualdade para poder te mostrar isso. Eu tenho lá um círculo maior, um menor. E eu digo que eles são concêntricos. Seleciono os dois, olha lá, concêntrico. Pronto. Então eu posso ainda mexer no diâmetro, mas quando eu mudo a posição de um, o outro vai junto, obviamente, tá? Olha lá, é isso aí. A última relação que eu quero te mostrar é a de simetria, mas para isso eu preciso te apresentar o que é uma linha de construção primeiro. Veja, eu vou criar uma linha qualquer, fazer ela na horizontal aqui. Eu posso selecionar essa linha, vir aqui do lado esquerdo e dizer que ela é uma linha de construção. Olha lá, para construção. Esse comprimento infinito aqui eu nunca utilizo, mas é meio óbvio, autoexplicativo também, é uma linha infinita ali. Mas eu não vejo muita utilidade para isso. Agora, essa de construção é bastante interessante. Quando eu coloco esse atributo na linha, veja que ela se tornou uma linha traço ponto, isso significa que essa linha não vai participar diretamente do meu 3D. Tá? Deixa eu te mostrar isso, eu vou ter que te apresentar isso de uma forma melhor. Eu vou fazer aqui um objeto retangular e vou colocar uma linha em qualquer lugar aqui, ó. E vou dizer que essa linha é de construção. Veja, quando eu saio do meu esboço, eu vou criar o 3D, tá lá o 3D. Aquela linha continua ali, é uma linha aberta, você sabe que o SolidWorks não aceita perfis abertos,
e ela não me dá problemas. Por quê? Porque ela é uma linha auxiliar, ela é uma linha somente de construção e o software entende isso. Agora, se eu vier aqui e disser que essa linha não é de construção, eu vou tirar, ó. Tirei. Isso aqui se torna um perfil aberto, né? Ele não vai conseguir fazer o 3D. Veja que ele já deu ali uma mensagem de erro, tá? Vou cancelar. Quando eu coloco como construção, aí fica tudo bem, tá? Então, mais uma vez, eu vou excluir esse 3D, voltar lá no meu esboço. E agora sim eu vou te apresentar a última restrição, que é a de simetria, tá? Eu vou criar uma linha na horizontal, de novo aqui. Vou dizer que é uma linha de construção. Posso também fixar essa linha, né? Olha lá, pronto, é uma linha de centro do meu esboço. Eu acho melhor excluir isso daqui para poder te mostrar de uma forma mais clara. Vou desenhar uma linha qualquer aqui e uma outra do outro lado aqui da nossa linha de centro, bastante diferente. Quando eu seleciono uma linha, a outra linha e a linha de centro, com o Ctrl apertado, os 3 elementos, ele habilita esse daqui, ó, tornar simétrico, ou aqui do lado também tornar simétrico. Pronto. Agora ele entende que essas linhas são simétricas. Quando eu movimento uma, a outra também se movimenta. Ela respeita o ângulo, a posição. Apenas o comprimento delas estão diferentes porque eu não disse que elas são iguais. Mas eu posso fazer isso também, ó. Igualdade. Pronto, agora elas são iguais. Olha lá, certo? Então isso aqui é bastante útil também. Por exemplo, se eu coloco um círculo aqui, outro aqui, seleciono um, seleciono a linha de centro, seleciono o outro. A ordem não importa, o importante é selecionar os 3 simétrico. Olha lá, ele colocou uma simetria nos elementos ali, tá? Então isso daqui é bastante útil também durante a confecção dos esboços aqui. Então agora sim vamos para o esboço da nossa base, a base da morsa de mesa, excluindo tudo ali. Vou fazer aqui um retângulo, é o início da nossa base. Por que não também colocar uma linha de centro para que isso daqui fique simétrico? Então eu vou colocar ali, ó, uma linha de centro partindo da origem. Eu faço isso muito. Uma linha partindo da origem, qualquer tamanho, isso não importa, horizontal. E vou atribuir a função de construção para essa linha. Um detalhe importante também, por que ela está preta se eu não fixei a linha? Porque eu amarrei aqui na origem. O ponto de origem já é um ponto fixo, então se eu amarrei aqui e disse que ela é horizontal, ela não pode ser movida. Naturalmente ela já está fixa, eu posso mudar o comprimento dela, mas não a posição. Pronto, posso fazer o seguinte também, dizer que essas linhas e a linha de construção são simétricas. Olha lá, eu ainda não pus medida, mas eu já digo que existe uma simetria ali. Interessante, né? Posso também, por que não, fazer uma linha no outro sentido. Olha lá, uma vertical, construção, mesma coisa, pessoal. E dizer que é uma simetria ali. Olha lá, simétrico, tá? Há várias formas de fazer isso, né? Você vai ver que existem várias formas de fazer a mesma coisa dentro do software. Você, para obter o mesmo resultado, você pode tomar caminhos diferentes. Você vai perceber isso ao longo aqui do mini curso. Agora sim eu vou atribuir aqui algumas dimensões, já falando da nossa base, tá bom? Comprimento aqui 160 milímetros, tá? É um comprimento interessante para uma morsa pequena, né? Poderia ser um pouco maior, um pouco menor, isso não importa. E aqui 70 milímetros, depende do tamanho que a gente quer a nossa morsa, né? Vou diminuir essa linha só por uma questão estética. Olha lá, pronto. Posso sair desse esboço. Com o esboço selecionado, agora eu vou te mostrar. Você já percebeu aqui, mas eu vou te mostrar agora de uma forma mais oficial. Esse ressalto base extrudado. É o comando conhecido como extrusão, tá? Então eu clico ali. Posso dimensionar agora a terceira dimensão. Eu já coloquei 160 por 70 e o que está faltando é a altura dessa base. Vamos colocar aqui 16 milímetros. Então 16, Enter, olha lá. E aqui eu posso te mostrar algumas funções desse comando extrusão também. Veja, ele tem também uma segunda direção que é possível. Olha lá onde está o esboço. Ele jogou 16 milímetros para cima, certo? Primeiro, eu posso inverter isso daqui, deixa eu te mostrar isso aqui primeiro. Eu posso inverter, dizer que são 16 para baixo, funciona bem. Ou eu posso dizer que existem duas direções.
eu quero 16 para cima e 10 para baixo, por exemplo. Ou eu quero, olha lá, 46 para baixo, tá? Outra coisa, eu vou tirar essa direção 2 aqui, dizer que é só para cima. Eu consigo dizer que ele não será limitado por uma medida, no caso aqui os 16 milímetros. Eu tenho outras opções. Eu não vou conseguir usar aqui porque eu precisaria ter um outro elemento aqui para auxiliar ele encontrar a altura, tá? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente estiver com o desenho de montagem, com o nosso arquivo de montagem, melhor dizendo, tá? Eu te apresento algumas outras funções. A mais comum é essa aqui mesmo, cego, onde você atribui uma medida para o nosso ressalto extrudado. Deixa eu te mostrar aqui uma última função, que é esse recurso fino. Quando você clica nele, ele entende que não será mais algo cheio, né, no nosso perfil do esboço. Ele coloca isso aqui, ó, uma espécie de contorno, né? E aí ele pede uma dimensão. Por exemplo, se eu colocar ali 2 milímetros, olha lá o que ele faz. Respeitando o esboço, ele joga isso para dentro ou para fora. Você pode inverter aqui também, ó. Repara ali que ele vai mudando, né? Esse é o recurso fino. Vou tirar, porque não é o que eu quero nesse momento. Vou deixar cheio, somente para cima, 16 milímetros. Ok. Temos aqui o início da nossa base. Deixa eu mudar a visualização, como eu já te mostrei na aula passada. Eu venho em branco e volto. Prefiro que fique assim, ó. Volto aqui para 3 pontos. Só que eu te mostrei na aula passada também. Ctrl 1, eu consigo ver a minha base de planta. Agora eu quero te mostrar o seguinte. Isso aqui ainda não está pronto. Isso aqui não é exatamente a base que eu espero colocar na minha morsa. Eu quero agregar mais coisas aqui. Eu posso criar agora um novo esboço e continuar esse desenho. Não necessariamente eu preciso fazer tudo dentro do primeiro esboço. Então vamos lá, vou criar um novo esboço. Veja que ele não abriu mais aqueles planos na tela. Tá? Por que ele fez isso? Porque agora eu tenho opções. Eu posso selecionar uma face do próprio objeto já existente como sendo a face do meu esboço, né? Não necessariamente um daqueles 3 planos. Aquilo é só para a gente iniciar. Eu posso agora escolher de novo o plano frontal, eu posso fazer isso. Ou eu posso simplesmente clicar aqui embaixo da nossa base e dizer que o esboço vai ficar ali. Tá? Vou colocar um Ctrl 1 para ele colocar na mesma posição que estava anteriormente. Porém o esboço está alocado, olha lá, pelo ícone, ou melhor, por esse eixo vermelho aqui, a gente vê que ele está alocado na parte de baixo da base. Ctrl 1, eu vou fazer um novo desenho aqui, que pertence à nossa base. Será isso aqui, ó. Vou fechar o esboço sempre, tá, pessoal? Aqui, nesse detalhe, eu vou colocar algumas medidas. Você me acompanha aí. 20 milímetros, Enter. Vou dizer que esse detalhe inicia a partir dessa lateral a 60 milímetros. Então veja, eu cliquei aqui no ponto e aqui na linha, tá? Então a distância se refere a esse ponto. Eu ainda posso mover essa linha, ó, porém aquele ponto já está preso a 60 milímetros de distância. Vou dizer também que existe uma perpendicularidade entre essa linha e essa outra aqui. Olha lá, perpendicular. Pronto. Outra dimensão também que eu preciso colocar é esse comprimento aqui. Vamos fechar aqui com 25 milímetros, tá? Está quase pronto isso daqui, perceba que isso aqui ainda está solto, eu tenho linhas azuis. Porque embora essa linha esteja perpendicular a essa, eu ainda não coloquei o ângulo em relação a essa linha horizontal, por exemplo. Há várias maneiras de colocar, eu vou colocar simplesmente um ângulo daqui para cá, 45 graus. Então veja, a mesma dimensão inteligente que eu utilizei para colocar a dimensão de comprimento das coisas, eu utilizei também para colocar ângulo. Então serve para distância, ângulo, raio, a mesma dimensão inteligente ali. Pronto, está tudo preto, quer dizer que está fechado o meu esboço, está travado na verdade, né? O que eu vou fazer agora é passar isso lá para o outro lado e eu vou te mostrar uma forma simples de fazer. Vou criar uma linha de centro aqui nesse esboço, construção, tá? Acabei de te apresentar isso. Eu posso utilizar essa função aqui, ó, espelhar entidades. O que eu faço? Seleciono tudo que eu quero espelhar, vou lá no comando, ou você pode fazer o contrário também. Vai lá no comando primeiro, ele quer saber quais serão as entidades a serem espelhadas, eu vou selecionar tudo aqui, pronto, ele pegou ali, ó,
todas as linhas. E agora ele quer saber espelhar em relação a quem. Aí eu clico ali, seleciono a linha de centro, ele já deu uma prévia ali. Ok. Pronto. De forma que se eu mexer em algo aqui, veja, se eu colocar aqui 50, ele vai mexer do outro lado também, porque estão espelhados, tá? Ctrl Z, eu quero essa medida aqui. Posso sair do meu esboço, então já te mostrei mais uma função, que é a de espelhar entidades. Olha lá, vou criar um ressalto extrudado ali, ele jogou para baixo, eu vou dizer que é para cima. E agora sim, eu posso fazer de várias maneiras, olha só. Eu posso dizer que é um ressalto cego com 16 de altura. Vou dar um OK. Olha lá, ele agregou essa parte no sólido anterior na mesma altura, porque os dois eu fiz com 16. Mas eu posso fazer de uma forma diferente. Vou te mostrar aqui. Eu vou editar. Ao invés de dizer que é cego com 16, eu vou dizer que eu quero que esse segundo sólido aqui vá até uma certa superfície. Qual superfície? Essa daqui. Pronto, ele respeitou essa face. Ok. O resultado é o mesmo, perceba. Agora, existe uma diferença fundamental aqui. Da forma que eu fiz aqui, se eu mudar a altura do primeiro sólido, em vez de 16 eu colocar que é 36, por exemplo, veja, o segundo automaticamente foi atualizado, porque ele respeitou a face. Eu disse que o segundo tem que ir até essa face, ele foi. Se eu tivesse trabalhado com medida aqui, ó, ao invés de dizer até a superfície, tivesse permanecido aqui com 16, teria ficado assim, ó. Tá vendo? Um com 36 e o outro com 16. Eu vejo a altura aqui embaixo, ó. 16 e o outro 36, percebe? Então, pessoal, quando a gente ainda está construindo as coisas, sabendo que a gente vai editar algumas dimensões ainda durante a montagem dos elementos, é interessante que a gente escolha melhor as formas de construir o mesmo recurso. Por exemplo, nesse caso é melhor deixar até a superfície, porque assim eu tenho que editar uma coisa só depois, eu não preciso editar vários recursos, tá? Mas é claro que isso é uma experiência que você vai adquirindo somente com a prática mesmo, né? Eu vou voltar aqui porque na verdade não é 36, é somente 16. Eu dei Enter 2 vezes e ele terminou o recurso ali. Para completar um pouco mais a nossa base aqui, ela não ficará pronta nessa aula também, porque a gente tem furações de fixação, certas coisas a gente deixa para o final. A gente só vai criando aqui o corpo principal. No final do nosso projeto, a gente começa a colocar alguns pormenores, por exemplo, furações de fixação, alguns acabamentos. Mas eu quero aqui fazer mais alguma coisinha ainda, que é colocar alguns raios, né, arredondamentos, nesses 4 cantos aqui, ó. Então eu posso selecionar os 4 no mesmo comando, desde que eles tenham o mesmo raio, a mesma medida. Ele está sugerindo ali 10 milímetros, eu vou mudar para 20, um raio grande mesmo. Ele pegou as 4 arestas, ok. Olha lá, ele fez um arredondamento de 20. Isso aqui tem a ver com a usinagem, por isso que eu coloquei aqui e não vou colocar aqui, tá? Tem a ver com o canto que a fresa consegue fazer e aquele que ela não consegue. Isso é uma explicação, essa questão da usinagem é uma explicação que eu quero colocar em um outro mini curso, tá? Que eu já estou preparando e que é bastante importante para o projetista conhecer o que é possível de ser usinado e o que não é possível, tá? Para completar aqui eu vou fazer um pequeno chanfro de 1 milímetro, 1 por 45 graus, vou usar esse primeiro mesmo, tá? E vou escolher esses 4 vértices aqui, na verdade 4 arestas, olha lá, dos extremos, questão de acabamento só, pronto. Vou atribuir uma cor, botão direito ali, esse ícone, base, já te mostrei isso na aula passada. Vou colocar um cinza de novo, mas não o mesmo cinza, vou colocar esse mais claro aqui, ó. Pronto, ok. E vou salvar esse componente. Só para completar a explicação aqui, veja que eu usei 2 esboços, 2 ressaltos extrudados para construir esse componente. Poderia ter desenhado esse único perfil logo lá no primeiro esboço, poderia ter feito o ressalto extrudado uma vez só. Então existem várias formas, ou eu posso ir agregando vários ressaltos, né, da forma que você achar mais fácil quando você estiver projetando. O resultado é o que importa, né? Olha lá, o resultado será o mesmo.
tá? Eu vou fechar esse arquivo porque agora a gente já vai partir para um arquivo de montagem, né? É a montagem geral da nossa morsa. Vamos iniciar ela agora. Eu vou criar um novo arquivo. Agora sim a gente vem nessa segunda opção, arquivo de montagem. Ok ali. Veja que quando eu crio um arquivo de montagem, ele já abre essa tela do Explorer automaticamente para mim, porque ele está tentando nos ajudar. Se você criou um arquivo de montagem é porque você quer inserir alguma coisa. Ele já está perguntando o que você quer inserir. Eu vou começar pela base, clico ali em abrir. Veja que ele está trazendo a base para o meu arquivo de montagem. Ela está meio que presa na ponta do mouse e eu posso soltar isso aqui em qualquer lugar do espaço, tá? Então eu vou soltar lá. Veja, embora ele tenha centralizado a visualização para mim na tela, isso aqui está solto em qualquer lugar do espaço. Eu não sei exatamente a posição em coordenadas em que essa base caiu, tá? Veja também que a interface aqui do arquivo de montagem, embora muito parecida, ela não é igual. Aqui a gente tem, por exemplo, outras abas. A gente não tem recursos, não tem superfície, tá? A gente começa a ter outras, olha, montagem, layout, marcação, esboço permanece, avaliar permanece, tá? Então vamos lá. Eu soltei essa base em qualquer lugar do espaço. Não é interessante que o meu primeiro componente fique assim, porque todos os outros vão seguir a posição do primeiro, tá? Vou te mostrar isso. Então é interessante que o primeiro ele seja colocado na origem x0, y0, z0. Na verdade, isso é uma boa prática do projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir, veja que aqui na árvore, no arquivo de montagem, ele vai colocando os componentes, não mais aqueles comandos, mas os componentes. Eu vou excluir, delete, ok? E eu posso inserir novamente por aqui, ó, na aba montagem, tá? Aba montagem, inserir componentes, simples assim. Clico ali, ele volta naquela mesma tela. De novo eu vou inserir a base primeiramente. Só que agora, ao invés de clicar em qualquer lugar do espaço, eu vou inserir isso aqui na origem. Aqui no SolidWorks é muito simples, basta você vir direto aqui no comando para dar o OK. Se você não clicar na tela e vir direto aqui, ele vai inserir isso na origem. Então eu vou fazer isso, clico ali, ele já inseriu na origem. Parece que nada mudou, mas mudou. Isso aqui não está mais em qualquer lugar do espaço, mas sim na origem. Tem uma maneira, inclusive, de você verificar isso. Ó. Quando eu seleciono os três planos, ó, com o Ctrl apertado, olha lá. No cruzamento dos planos, eu tenho ali a base da forma que eu desenhei ela, né? Ela está colocada na origem da montagem. Quando eu insiro diretamente na tela, não fica assim. Acho que vale a pena te mostrar isso rapidamente, né? Então vamos lá, eu vou excluir de novo. Vou inserir de novo, tá, pessoal? Só para te mostrar isso. Olha lá, ao invés de clicar direto ali, eu vou soltar em qualquer lugar do espaço. Quando eu seleciono os três planos, olha lá. Agora acho que está claro, né? Ele inseriu em qualquer lugar, né? Visualmente em qualquer lugar. Não é interessante que fique assim. Eu vou excluir então mais uma vez. Pronto. Eu vou inserir agora sim de forma definitiva. Direto na origem. Conferindo. Olha lá. Tá? Acho que está claro dessa forma, né? Vamos salvar esse arquivo já então. Ícone salvar. Vou colocar um nome para esse arquivo, porém veja que agora ele mudou a extensão, arquivo de montagem. Por isso que ele não está mostrando nada dentro da pasta, porque ele mudou a extensão ali, né? Vou colocar aqui o seguinte, pessoal, morsa de mesa. Morsa de mesa é o nome do projeto. Aqui é interessante que você coloque alguma coisa a mais, por exemplo, a data desse projeto, ou a versão do projeto, ou ainda alguns clientes, algumas empresas trabalham com o nome revisão, aí você coloca ali o número da revisão. Aqui eu vou fazer assim, ó, só para ficar interessante, versão 01, então versão tracinho 01, né? É a primeira versão dessa morsa que pode ser modificado posteriormente. Então vou salvar ali, pronto, está salvo o arquivo de montagem com o primeiro componente inserido, que é a base. Vamos inserir o próximo componente agora, a gente só tem mais um, então eu vou lá, é o eixo, base e eixo, aqui é o arquivo de montagem, né? Olha lá. Esse próximo componente eu não preciso inserir na origem, na verdade eu nem posso, porque se eu fizer isso, ele vai atravessar um componente no outro ali.
Então, a partir de agora sim, eu posso soltar em qualquer lugar na tela, porque eu passo a ter uma referência. A referência é o meu primeiro componente fixo na origem. Então agora, ó, com o botão esquerdo do mouse, eu consigo arrastar esse componente para outros lugares do espaço. Veja, para a posição que eu quero. Tá? Isso dentro do arquivo de montagem. Né? Olha lá. Perceba também o seguinte, esse primeiro componente eu não consigo arrastá-lo. Por quê? Porque o software colocou como padrão, por ser o primeiro, fixo. Esse F aqui do lado do nome significa que ele é fixo. Esse sinal de menos aqui do lado do nome do componente eixo significa que ele está completamente solto, por isso o sinal de menos, olha lá. Né? Com o botão esquerdo eu consigo arrastar, com o botão direito do mouse, pessoal, clicando com o botão direito eu consigo girar esse componente aqui dentro da montagem. É um pouco diferente de quando a gente manipula os objetos aqui por uma simples visualização. Veja, botão do meio eu giro, Ctrl, botão do meio eu arrasto, mas eu estou fazendo isso com a montagem inteira. Quando eu quero girar um único elemento dentro do ambiente de montagem, botão direito em cima do elemento eu giro, botão esquerdo em cima do elemento eu mudo a posição. Olha lá. Veja que são coisas distintas, né? A manipulação do projeto inteiro e a manipulação somente de um elemento dentro da montagem, tá? Então eu vou deixar por hora ele mais ou menos na posição, veja, posso vir aqui, colocar ele ali. Eu sei que ele vai ficar por aqui. Por que eu não consigo posicionar ele definitivamente? Porque eu preciso de demais componentes modelados, eu preciso da mandíbula para poder acertar a posição desse eixo. Então por hora eu deixo ele assim mesmo, tá? Vou salvar, vou te mostrar como que posiciona as coisas depois. Veja, ele abriu essa tela, é importante mostrar isso já para você. O que ele chama de reconstruir? É esse ícone aqui, ó. É uma atualização que ele normalmente pede para fazer. Quando você mexe demais nas coisas aqui, ou quando você edita algum componente, ele pede para você reconstruir, que é o atualizar, é o update, né? Deixa eu te mostrar isso de outra forma. Para te falar sobre essa reconstrução, update, atualização, eu preciso te mostrar uma outra coisa primeiro, que é a forma que nós podemos editar esses componentes. Eles ainda não estão prontos, eu preciso continuar trabalhando neles. Então eu posso simplesmente colocar ali, ó, botão direito em cima do nome do arquivo, abrir, ele vai abrir essa peça separadamente, né, no ambiente de peça. Posso também fazer isso clicando direto no elemento aqui, ó, essa primeira pastinha, abrir peça. Então tanto faz. Vou abrir a base, por exemplo, ó, abrir a base. Ele abriu o arquivo separadamente no ambiente de peça, tá? Se eu vier aqui, ó, em janela, ele mostra tudo que está aberto ali. Então consigo voltar para a amostra de mesa, a montagem, ou para a base. Posso também simplesmente Ctrl Tab, tá? Ctrl Tab, eu vou trocando, alternando entre as janelas aqui, olha lá. E aqui eu já posso trabalhar normalmente. Veja, eu vou fazer alguma coisa aqui que não é definitivo, é só para te mostrar um detalhe. Vou fazer ali um furo, vai. Eu ainda nem te mostrei isso, mas é o corte extrudado passante. Você vai ver isso mais para frente com calma. Olha lá, fiz ali um furo nessa base. Quando eu volto lá na montagem, olha o que ele está dizendo, que alguns modelos foram alterados. Você quer reconstruir, voltando àquela história do reconstruir, vou colocar sim. Ele reconstruiu ali automaticamente. Vou voltar, Ctrl Tab, vou tirar esse corte extrudado, vou deletar esse comando, vou deletar o esboço também e vou voltar de novo para a montagem. De novo ele perguntou, vou clicar aqui para ele não mostrar novamente, sim. Então sempre que eu fizer alguma alteração, ele já estará atualizado aqui. Caso ele não esteja atualizado, é só você vir aqui e reconstruir. Tá? Então ele sempre vai trazer todas as modificações que você fez nos arquivos de peças aqui para dentro da montagem se você clicar aqui. E geralmente ele mostra ali quando ele está pedindo atualização. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Vou fazer aqui alguma mudança também. Só de eu fazer isso, ó, já é uma mudança. Ó. Tirei os chanfros. Vou voltar lá para a montagem. Ele já atualizou porque eu disse para não mostrar mais aquela tela, né? Então deixa eu fazer de outra forma. Vou desfazer o que eu fiz, vou fechar, vou salvar.
E eu posso editar aqui dentro também. Deixa eu te mostrar isso. São duas formas de fazer. A primeira é abrindo as peças. A segunda é simplesmente botão direito em cima do ícone, editar peça. É esse ícone aqui, tá vendo? Fazendo o eixo aqui também, ó. Botão direito em cima, editar peça. Veja o que aconteceu. Ele mudou o ambiente de montagem para um ambiente de peça, mas eu estou dentro do arquivo de montagem. Então eu posso fazer isso também. Eu estou trabalhando em um dos elementos que estiverem aqui. Em qual deles? No que tiver azul. Então quando eu abro ali, veja, eu tenho tudo ali também, toda a ordem de construção desse elemento. Eu posso continuar trabalhando aqui nesse eixo dentro do ambiente de montagem. Então às vezes eu prefiro abrir a peça separadamente. Agora quando é uma coisa rápida, eu prefiro fazer a modificação aqui dentro do ambiente de montagem mesmo, tá? Depende do momento. Quando o projeto está muito cheio de coisas, eu prefiro abrir separadamente. Quando é algo muito rápido, eu faço dentro da montagem mesmo dessa forma. Percebe? São duas formas. Deixa eu fazer alguma coisa aleatória aqui, só para ver se ele vai pedir atualização agora. Deixa eu fazer um esboço. Posso clicar numa face do elemento, olha lá. Posso de novo fazer um furo, vou fazer um negócio diferente aqui. Isso aqui não é nada oficial, tá, pessoal? Vou lá em recursos, corte extrudado, de novo, ó, passante. Olha lá, eu fiz uma espécie de um furo quadrado no eixo. Isso aqui não vai permanecer. Ali, ó, eu concluo a edição. Nesse ícone eu vou dizer que eu terminei a minha edição. Perceba que os ícones, ele está pedindo atualização. Percebe? Se eu clicar ali, ele atualiza. Olha lá, sumiu. Atualizou tudo. Concluí a minha edição. Posso fechar aqui, ó. Voltei ao ambiente de montagem. E eu editei o componente dentro da montagem. Se eu abrir ele separadamente, olha lá, tá lá. E agora eu vou excluir porque eu não quero isso. O esboço também. Pronto, vou fechar, vou salvar. Tá lá. Sempre que ele pedir, então, atualize o seu projeto por aqui. Te mostrei duas formas de editar os componentes, abrindo separadamente ou editando dentro do próprio ambiente de montagem. Agora eu quero te mostrar alguma coisa relacionada à nossa pasta lá no Explorer. Eu estou aqui dentro da pasta do Explorer, veja, eu tenho o arquivo da Morsa na extensão de montagem e dois componentes que fazem parte dessa montagem, na extensão de peça. Eu quero te mostrar, na verdade, o que você não pode fazer aqui. Você não pode, aqui dentro do Explorer, deixa eu ampliar aqui, você não pode excluir nenhum desses componentes, você não pode mudar o local deles e nem renomeá-los. Se você fizer isso, você vai ter erro lá no seu arquivo de montagem. Então veja, eu vou excluir um elemento aqui, eu vou deletar o eixo. Aqui pelo Explorer, estou ignorando o SolidWorks. Olha, ele nem deixou, porque o SolidWorks está aberto, né? Ó, ele nem consegue. Mas se o SolidWorks estiver fechado, ele consegue. Então eu vou fechar aqui só para você ver. Vou fechar isso aqui, vou salvar todo mundo, ó, salvar todos. Quando ele pede, eu sempre salvo todos aqui, tá? Pronto, fechou. F5 aqui para atualizar. Vou tentar de novo. Vamos supor que desavisadamente eu venho aqui querendo excluir um elemento. Ele deletou. Agora eu vou abrir de novo essa morsa. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele deu um erro. O que é esse erro? Ele está dizendo que ele não encontrou um arquivo, tá? Cadê o arquivo eixo.sldprt? Ele se perdeu, tá? Então eu vou fechar aqui, ó. Veja o que aconteceu. Ele está ali com aquele sinal de alerta, é um sinal de erro. Ele não localizou o eixo, tá? Eu vou fechar, não vou salvar. Voltando aqui, eu vou desfazer, excluir. Voltei com o eixo lá e vai ficar tudo bem agora, né? Se eu abrir o arquivo ali, ó. Pronto, agora tá tudo bem, tá? Outra coisa, não posso renomear. Vou fechar aqui, vou renomear. Eixo, underline, qualquer coisa. 2. Aqui tudo bem. Quando eu vou abrir o arquivo, de novo, ele não vai encontrar, tá? Olha lá, cadê o arquivo eixo, né? Ele não encontrou de novo, vai dar na mesma, vai ficar com um erro ali, tá? Embora pareça muito óbvio isso quando eu estou te mostrando, isso é muito comum de acontecer. Às vezes o pessoal modifica o projeto por aqui, insere alguma coisa, tira outra, isso dá um monte de problema depois. Ou simplesmente renomeia, né? Coloca uma versão aqui nos componentes, depois dá problema na montagem.
E agora uma coisa que você também não pode fazer, mas que acontece com muita frequência. Isso é comum no dia a dia, eu recebo arquivos assim, eu vejo que o pessoal ainda faz isso. O pessoal, quando alguém solicita que o projeto seja enviado, muitas vezes o pessoal envia somente esse arquivo de montagem. Por quê? Porque o pessoal subentende o seguinte, veja, se eu estou lá com o arquivo de montagem, olha lá, Morsa de mesa versão 1, SLD ASM, e tem tudo isso aqui dentro. Ele entende que esse arquivo carrega todos esses elementos. E não é verdade. Quem carrega a informação desses elementos são os arquivos das peças. Então, quando alguém é solicitado a enviar o projeto, muitas vezes a pessoa envia somente esse arquivo aqui. Mas esse arquivo aqui, ele não tem todos os elementos dentro. Então, quando a pessoa abrir ele lá, não tem nada dentro do projeto. Realmente não tem nada dentro, porque não vieram as peças junto. Então, por isso que eu peço para você salvar tudo dentro de uma pasta. Quando alguém pedir que o projeto seja enviado, ou quando você vai colocar em um pendrive, quando você vai mandar no Google Drive, qualquer coisa assim, é a pasta inteira que tem que ir, tá? A pasta inteira, e não somente o arquivo de montagem, tá bom, pessoal? É meio óbvio, mas talvez não seja tão óbvio porque isso acontece o tempo todo. Tá bom, pessoal? Nessa aula é isso. Não deixe de comentar aqui, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e lembre-se, se você quiser conhecer mais sobre os meus cursos de projetos na área de corte Adobe Repuxo, projetos de estampos, dá uma olhada lá no meu site, eu tenho um vídeo completo onde eu explico tudo sobre os cursos. O site é o repuxando.com.br, tá bom? Um grande abraço e até nossa próxima aula.